Boa tarde, pessoal, tudo certo? Vamos lá então. Começar mais um vídeo sobre ângulos opostos pelo vértice. Bom, tentarei ser o mais breve possível neste vídeo, né? Começando a explicar o que seria ângulos opostos pelo vértice. Bom, muito bem. O que nós temos aqui? Nós temos um feixe, né, de retas transversais, né? A reta R ela é transversal à reta S. E nós temos aqui quatro ângulos formados por essa transversalidade aqui, né? Ou seja, nós temos aqui, deixa eu só, um detalhe, vou arrumar aqui um detalhe aqui, não, e agora sim. Então nós temos aqui, ó, o ângulo alfa, né? Aqui o ângulo alfa, formado entre a reta R e a reta S, este ângulo alfa aqui, ele é oposto ao ângulo beta. É oposto ao ângulo beta. É o ângulo beta. Não tem muita coordenação, tá? Então tá. Ele é oposto pelo quê? Veja o que está escrito aqui. Ângulos opostos, né? Que são opostos. Mas eles são opostos por um ponto em comum. E este ponto é o vértice, né? Então aqui está o vértice. E o alfa, em relação ao vértice, ele é oposto ao ângulo beta. Então aqui, ó, eles são opostos em relação um ao outro pelo vértice. Aqui, ó. Alfa é oposto ao beta. Da mesma forma, o ângulo beta ele é oposto ao alfa. Certo? E diz aqui a proposição, né, que eles têm a mesma medida. Então, quando os ângulos são opostos pelo vértice, no caso o alfa é oposto ao beta, eles possuem a mesma medida, ou seja, o ângulo alfa ele será igual ao ângulo beta, né? Ou, em outras palavras, o beta é igual ao ângulo alfa. Da mesma forma, quando eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice, como alfa e beta, os outros dois ângulos aqui também são opostos pelo vértice e são iguais entre si. Vejamos aqui, vamos usar aqui esta cor rosa. Então, o ângulo gama, em relação ao vértice, né, ele é oposto ao ângulo delta. Aqui está o ângulo delta. Este é o ângulo delta, certo? E o ângulo delta, ele é, em relação ao vértice, ele é oposto ao ângulo gama. E esses ângulos são iguais entre si também, porque têm a mesma medida. Ou seja, em outras palavras, o ângulo gama é igual ao ângulo delta, ou o ângulo delta igual ao ângulo gama. Okay? Isso é importante. Isso aqui é muito importante, que todo aluno saiba que ângulos opostos pelo vértice sempre têm a mesma medida. Vamos mudar de tela. E temos isso aqui agora. Ó, é a mesma imagem, só que aqui está escrito, né, que alfa e beta são ângulos opostos pelo vértice. De igual modo, os ângulos gama e delta, né? Aí tem um detalhe que a gente foi falado já no vídeo anterior, que é o seguinte, que o suplemento de alfa e o e beta é o ângulo gama, não é o único, né? Neste caso, não é o único. Então, nós temos assim, ó. O que é o suplemento? O suplemento de um ângulo é aquele outro ângulo em que a soma destes ângulos resulta em 180. Então, se eu tenho uma reta que divide o plano, né, em dois semiplanos, e a partir desta reta, um ponto nela, um ponto de origem, e eu tenho uma semirreta de origem também neste ponto O, origem para a semirreta, tá? Não para a reta. Então é reta R, né? E semirreta R e reta S, digamos, né? Esta reta R ela forma
ela divide o semiplano em outras duas regiões, neste semiplano aqui, né? Então, nós temos um semiplano aqui. Aliás, nós temos uma região, aqui vamos chamar região 1, e aqui nós temos uma região 2. Esta região 1, ela contém um ângulo. Ela contém um ângulo. Que ângulo é este? Vamos chamar esse ângulo de alfa, certo? E este alfa, ele tem um ângulo que é suplementar a ele, suplementar aquele outro ângulo que, adicionado a alfa, resulta em 180. Então, qual é o outro ângulo que é adicionado a alfa, resulta em 180? Este ângulo aqui, ó, que está contido na região 2, o ângulo beta. E a gente sabe agora, por definição, que a soma de dois ângulos suplementares resulta em 180 graus. Certo? Então, alfa mais beta, em um semiplano, né, dividido por uma reta S, resulta em um ângulo de 180 graus. 180 graus. Aí, agora a gente volta aqui, ó, e diz o seguinte: o suplemento de alfa e beta, né, é o ângulo delta. Não, delta não, gama, desculpa. Né? Pois, por quê? Porque alfa mais gama, ou seja, este ângulo aqui, mais o gama, veja bem, ó, ele forma aqui um ângulo de 180 graus. Uma meia volta. Certo? Por isso que gama é suplemento de alfa. Certo? Por outro lado, o que nós temos também? Que beta mais gama, ou seja, beta mais o suplemento de beta. Quem é? O suplemento de beta é o gama, porque daí beta mais alfa cria um ângulo, resulta num ângulo de 180 graus também. Ó. Veja que a meia volta é outra. Certo? Mas eles compartilham, ó, por isso eles compartilham um suplemento em comum, que no caso é o ângulo gama. Vamos passar a próxima tela. Vamos continuar com esse mesmo raciocínio. Ó, o suplemento de alfa e beta é o ângulo delta. Agora mudou para delta. Ó. Pois, né? Agora, o suplemento de alfa, nós temos o ângulo alfa, e ele diz que é o delta. Ou seja, o ângulo alfa, este ângulo aqui, ó, esse ângulo, né? Mais o ângulo delta até aqui, vai resultar num ângulo de 180 graus. Certo? Por quê? Porque a reta R aqui ela está cortando ou dividindo o plano em dois semiplanos. Esta meia volta está contida em um semiplano. Certo? Vamos voltar aqui. Agora vamos para a análise do beta. O beta, né, somado com o delta, resulta em 180. Por quê? Porque o delta ele será o suplemento de beta. Então aqui ó, nós temos o beta e o suplemento de beta, o ângulo de beta é este. Ó. Suplemento deste beta é o ângulo delta. Por quê? Porque se tu utilizares o ângulo delta, a partir do ângulo beta, você vai completar, adicionando-os entre si, você vai completar uma meia volta aqui. E neste caso, a reta S está dividindo o seu plano em dois semiplanos, em que esta meia volta ela está inserida em um dos semiplanos. Ela está inserida em um dos semiplanos aqui. Certo? E, portanto, nós dizemos então que delta ele é suplemento de beta. Então, assim, ó, o delta ele compartilha com beta e alfa um suplemento em comum. Né? Eles têm um suplemento em comum. O mesmo raciocínio a gente pode tomar em consideração, né? Agora em relação ao suplemento de gama e delta, que daí será o ângulo alfa. Então assim, ó, o suplemento de gama será o ângulo alfa.
meia volta eles formam entre si, né? Da mesma maneira, o suplemento de delta aqui e alfa formam um ângulo de 180 graus, uma meia volta, e eles compartilham entre si o suplemento alfa, certo? Então, esta coisa de suplemento aqui, este ângulo, o suplemento de um ângulo, ele será relativo, né? E vai depender de quem você está levando em consideração. Qual ângulo você está levando em consideração inicialmente? Certo? Muito bem. Vou passar para a próxima tela e analisar o seguinte. O suplemento de gama e delta agora é o ângulo beta. Então agora o suplemento de gama, então gama está aqui. Quem é que suplementa gama? Quem é que completa gama? Completa ou adiciona a gama e resulta em um ângulo de 180. O beta. Então o beta é suplemento de gama. Certo? Da mesma forma, o ângulo... deixa eu ver aqui. O ângulo delta, ele é suplemento do beta. Por quê? Porque o beta somado a delta, forma uma meia volta, certo? Ou 180 graus, né? Então nós temos essas possibilidades aqui. Você olha para quem? Quem é o suplemento de gama? Aí é beta. Ou, no caso anterior, que a gente analisou, é alfa. Então depende de quem você toma como ângulo inicial, né? Vamos ver aqui o que diz mais aqui. Agora, como foi proposto no início, a proposição de que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, vamos mostrar que isso é verdade. A gente visualizou isso, né? Fizemos essas análises aqui, para facilitar esta visualização. Fizemos essas análises aqui, pelo menos 4 análises distintas, né? Então agora nós vamos analisar isso e mostrar que de fato isso para um caso vai servir. Esse caso vai servir para todos os outros 3, né? Esse aqui seria qual? Bom, eu teria que analisar aqui. Vamos ver, vamos voltar. Não é este. Deixa eu ver. O que deu? Aqui. Não é este. Não é este. É esse aqui? Não, acho que eu inverti. Sei lá. Enfim, de qualquer maneira, nós temos isso. Cadê? Tá aqui. Tá aqui, alfa mais gama é 180 graus. Tá. Vamos voltar aqui. Prova. O que é prova? Agora a gente vai mostrar matematicamente que esta afirmação ela é verdadeira. Vamos aqui, afirmação. A gente afirma algo e você, quando afirma, você prova que ela é verdadeira ou falsa, né? Mas essa afirmação ela será verdadeira. Então, quando você tem uma afirmação que você deseja provar se é verdadeira ou falsa, você chama isso de proposição. Então nós temos uma afirmação. Afirmamos que os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Eu mostrei isso geometricamente. Olha, eles têm a mesma medida aqui. Mas agora vamos mostrar de fato. E para isso a gente precisa do conceito de suplemento, né? Então, alfa mais... a gente vai ter que desenhar aqui de novo. Já ia falando, mas é bom representar isso geometricamente novamente. Então aqui tem uma reta E, uma reta S, né? E aí vamos pôr aqui os ângulos aqui, Vamos chamar esse aqui de alfa, esse aqui de beta, e vamos chamar este aqui de ângulo gama, e o outro que a gente não vai utilizar, vamos chamar de delta, né? Semelhante ao que a gente já fez agora há pouco nos desenhos, nas representações ali. Então ele diz o seguinte, que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Quem é que é oposto pelo vértice aqui? O alfa e o beta são opostos pelo vértice. Vamos provar que eles têm a mesma medida. Ou seja, provar que tem a mesma medida é dizer que alfa é igual a
a beta. Vamos provar isso. A partir daqui não prova nada. Você tem que chegar a essa conclusão. Então, como é que você chega a essa conclusão? Partindo do conceito de suplemento. Então, o suplemento, aí você toma em consideração o seguinte, o suplemento de alfa. Quem é o suplemento de alfa? O suplemento de alfa é aquele outro ângulo que somado a alfa dá 180, ou seja, uma meia volta. Então, esse aqui, o gama, ele serve. Então, alfa mais gama resulta em 180 graus. Certo? Aí também diz o seguinte, agora a gente analisou a partir do alfa. Vamos pegar a partir do beta. Quem é o suplemento de beta? Mas não vamos pegar o delta. Vamos pegar o mesmo ângulo que ambos compartilham entre si como suplemento. Então vamos pegar o beta. Então, no caso seria o beta somado ao gama, e isto resulta 180. Porque forma entre eles, deixa eu ver aqui uma cor aqui, essa aqui, forma entre eles, a partir do beta aqui, e até o final do gama, uma volta de 180 graus, ou seja, uma meia volta aqui. Tá? Então, nós vamos pôr isso aqui em igualdade. Vamos colocar isso em igualdade. O que significa colocar isso em igualdade? Se alfa mais gama é 180, e beta mais gama é 180, então há duas continhas aqui que resultam em 180. Né? Com o mesmo valor sendo somado. O mesmo valor está sendo somado. Então, pare e pense. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar aqui uma tela preta, só para facilitar para quem tem dificuldade de perceber isso. Por exemplo, eu não sei, digamos aqui, eu não sei esse valor aqui de x. E eu vou somar com 5. E o resultado é 8. Tá? Mas tem um outro valor, que eu vou somar também com 5, que também dá 8. Esses dois valores são iguais entre si. Claro, é 5. Então, se você comparar isso aqui com a nossa equação aqui, no sisteminha, isso aqui é o sistema. Nós temos gama e gama nas duas equações. É como se fosse o 5 lá, o 5 e 5. E o mesmo resultado, 180, 180. Só que lá é 8 e 8. Vamos voltar lá. Aí você analisa o seguinte. Bom, quem é que somado com 5 dá 8? Então você conclui. Quem somado com 5 dá 8 é 3. Então você diz que x vale 3. Beleza. Aí você passa para outra equação. Quem é que somado com 5... quem é que somado com 5 aqui também dá 8? 3. Ou seja, y também é 3. Ora, se y é 3, x é 3, então você diz que x é igual a y. Né? Porque são ambos iguais a 3. Da mesma forma aqui, você vai dizer o seguinte. Se alfa mais gama dá 180, beta mais gama dá 180, olha só, esses dois valores, isso aqui são iguais. Então, tu está somando o valor mais um número fixo, que isso aqui é fixo, vai dar 180. Um outro valor que somando a um mesmo número fixo dá o mesmo 180. Então, só pode concluir que esses ângulos são iguais. É o mesmo valor que está sendo somado tanto na equação de cima quanto na equação de baixo. Então, você diz que alfa e beta são iguais. E está provado. Então, de fato, o alfa aqui, né, nossa configuração aqui, né, no desenho, ele é igual ao ângulo beta aqui. Da mesma maneira, você pode fazer a mesma conta para gama e delta. E dizer o seguinte, gama e delta, eles são ângulos opostos pelo vértice e, portanto, são iguais entre si. Da mesma maneira, você conclui que gama será igual a delta. Certo? Então é isso. Então, na verdade, você precisa, né? Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Não. Você precisa, na verdade, provar que os ângulos são opostos pelo vértice, que tem a mesma medida, utilizando a definição de suplemento. Certo? O entendimento do que é um suplemento. E comparar duas equações que resultam no mesmo valor, né? Mesma soma dos suplementos. E aí você conclui que alfa é igual a beta. E a gente para por aqui, porque é isso, certo? Um grande abraço a todos e tchau, tchau.